Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A Bíblia nos exorta a valorizarmos e respeitarmos as autoridades. Até o apóstolo Paulo se sente na inspiração de dizer que toda autoridade procede de Deus. É claro que isso precisa ser interpretado. Mas eu quero falar sobre o papel das autoridades que governam o mundo. O propósito de Deus é que as pessoas se respeitem, temam a Deus, possam receber o Evangelho e ter todos a oportunidade de escolher, de tomar uma decisão para a salvação ou para a sua condenação. Deus quer que todos tenham oportunidade, Deus quer que, tanto quanto possível, a ordem seja mantida. Mas acontece que as pessoas são diferentes, os povos são diferentes, as culturas são diferentes. E será que então Deus abandona os povos por causa de não quererem a cultura cristã ou judaica? Não. A antiga aliança judaica foi extinta. Ela não é mesmo para ser imposta sobre os demais povos, as demais culturas. Isso já ficou muito claro na Bíblia. Esse assunto foi selado no Concílio de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Não é para a cultura judaica ser levada para os outros povos. Ponto final. Não tem mais que questionar isto. Mas cada povo tendo a sua cultura, como isso interage com um plano de salvação? Deus quer salvar pessoas, seja num regime comunista, seja debaixo de um governo predominantemente muçulmano, seja em um país de maioria cristã ou não. De qualquer forma, em qualquer lugar, o evangelho precisa ser pregado e as pessoas precisam ter oportunidade de conhecer o evangelho. Mas para isso há necessidade de governos sábios que tragam paz, que tragam condições às pessoas debaixo de seu governo para poderem escolher. Deus zela por isto, para que as pessoas tenham o livre-arbítrio e possam exercer este livre-arbítrio, escolhendo o caminho a seguir a respeito da salvação ou da perdição. Em cada lugar, Deus levanta governos, há regimes diferentes, sistemas de governo diferentes, mas Deus move as circunstâncias como soberano que Ele é, para que sejam escolhidos os melhores. Interessante, hoje em vários países árabes, as pessoas têm saudades de seus ditadores. Eles eram ditadores, mas eram os melhores para aquela época. Então, fosse na Líbia, no Egito, no Iraque, todos esses países tinham ditadores, como na Síria também. E esses ditadores traziam uma situação até tolerante para com o evangelho. Hoje esses ditadores, entre aspas, foram derrubados para uma ditadura globalista muito pior tomar conta. Mas por que Deus permitiu? Porque a hora e a vez é de Satanás possuir o mundo. O mundo está querendo, o mundo está pendendo para Satanás. Esse espírito globalista vai tomando conta do mundo todo que está posto no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo, não quer dizer que ele ainda é o ditador. Ele será o ditador na grande tribulação, que já está prestes
a começar com o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Satanás vai ser o ditador. Por enquanto ele é príncipe. Qual a diferença? Príncipe na Bíblia quer dizer principal. Satanás é o principal influenciador do mundo e ele está conquistando espaços, mas Deus preserva ainda os seus e a liberdade para os seus pregarem o evangelho. Essa liberdade é relativa nos vários países. Muitos cristãos estão sendo perseguidos. Não cabe a nós ditarmos a liberdade que nós vamos ter, mas é Deus quem vai conceder. Eu acredito nisto. O Afeganistão teve um tempo de liberdade para o evangelho ser pregado, até por influência do Irã, que está ali ao lado. O Irã também está tendo uma liberdade relativa de pregação do evangelho e multidões, talvez alguns milhões, recentemente tomaram a decisão pelo Senhor no Irã, que é um país oficialmente muçulmano, mas Deus está agindo. Lá, Cuba é um país comunista que tentou reprimir o evangelho, mas o evangelho não morreu e continua vivo em Cuba e assim em muitos países do mundo. A China, através do Mao Tse-tung, tentou acabar com o cristianismo. Não conseguiu e o cristianismo prosperou, se multiplicou debaixo do governo da China comunista. Mesmo sendo comunista, deu muitas oportunidades para o evangelho ser pregado. Ou seja, mesmo debaixo do comunismo, houve liberdade para pregar e para crer, e muita gente se converteu a Deus na China. Em cada país, Deus concede uma liberdade relativa para que pessoas possam falar do evangelho para outras. Então, nós vemos que, sob esse ponto de vista, o mundo todo está posto no maligno. Para o evangelho, o Canadá, que é tido como um país maravilhoso, não é melhor do que Cuba ou do que Moçambique para a pregação do evangelho. Cada país tem a sua oportunidade e o povo de Deus naquele país deve orar e clamar a Deus para que as portas da pregação possam se manter abertas e Deus possa tocar corações. No Irã, a pregação do evangelho dificilmente podia ser feita através de missionários vindos de outros lugares, mas Deus fez com que o evangelho chegasse no Irã através de TVs, através de satélites e, por outro lado, através da internet. Deus fez com que o evangelho pudesse chegar ao Irã e foi dessa maneira. Deus faz com que o evangelho chegue aonde Ele quer que chegue, desde que nós participemos desse processo. Se nós não orarmos para Deus enviar obreiros para a sua seara, a seara vai ficar sem oportunidade de ser ceifada para o Senhor. Mas Deus quer que participemos. Hoje há muito pouca gente orando por missões e clamando a Deus para que povos possam receber o evangelho. Deus quer a nossa participação. Mas há uma realidade que temos que enfrentar: os governos. Em cada país, governos não são necessariamente cristãos e nem a favor dos cristãos. Nós temos um exemplo em Israel, na época de Jesus, com o Pilatos. O Pilatos era um romano colocado como um governador ali naquela região da Judéia, e havia um rei, mas o Pilatos era o responsável ali, o procurador de Roma, para governar aquela região. E ele se sentia muito forte na autoridade, mas precisava manter a ordem. Pilatos fez tudo o que foi possível para cercear a perseguição dos religiosos contra os que queriam ouvir Jesus. Ele mesmo tinha certas curiosidades a respeito do que Jesus pregava e de quem era aquela pessoa, Jesus. Pilatos, por causa disso, tentou
por várias vezes manter a ordem e a liberdade para a pregação de Jesus. E no capítulo 18 e 19, nós vemos Pilatos entrando diretamente naquele momento crucial em que ele foi colocado na parede pelos líderes religiosos para que ele assumisse a morte de Jesus. Inicialmente ele argumentou: eu vou assumir a morte de alguém que eu não concordo. Eu não concordo com isto. Que mal fez ele? Se vocês conseguirem me explicar e provar qual é o mal que ele fez... Aí, sem argumento, o sacerdote disse: o negócio é o seguinte, é que nós já resolvemos, decidimos, mas nós não podemos matar. Ele tem que ser morto, senão nós vamos denunciar você para o César. Foi mais ou menos essa conversa. E o Pilatos começou a tremer, sondou para ver se aqueles líderes religiosos tinham apoio realmente de muita gente, e uma pequena multidão reunida, influenciada pelos líderes, apoiou, e o Pilatos entendeu que não podia ir contra aquela multidão. E assim, mesmo contra a convicção dele, ele lavou as mãos e mandou crucificar a Jesus. Bem, mas Pilatos então foi horrível. Ele fez o que podia fazer ao alcance dele. De vez em quando nós reclamamos de governantes, que é corrupto, é isso e aquilo. O governante é o retrato do povo. Ele só está ali porque representa o povo de uma ou outra maneira. E ele é um retrato do que o povo quer de uma ou outra maneira. E assim, Deus manda a gente respeitar as autoridades. Não adianta sonhar com autoridades cristãs, autoridades maravilhosas que vão transformar o nosso país em um oásis cristão. Autoridades que vão fazer justiça no nosso país. Não, a autoridade não está ali para isso. Ele é um representante do que o povo pensa, do que o povo quer, e ele foi colocado ali por Deus como um representante do povo, e talvez o melhor entre os disponíveis. Por isso Deus o colocou ali. E nós temos que entender isso, não temos que esperar nada de bom dos governantes. Jesus não esperava nenhuma concessão bondosa por parte do Pilatos. Quando a gente vê no capítulo 19 aquela conversa, Pilatos foi muito claro: eu não acho crime nenhum nesse homem. Por fim, ele mandou açoitar aquele homem em quem ele não via crime nenhum, para agradar ou tentar agradar os líderes judeus. E por fim ele mandou crucificar. Não tendo jeito de continuar defendendo aquele homem, ele mandou crucificar para agradar a maioria do povo. Governantes têm que governar com a maioria. Não existe governante governando com minoria. É instável essa situação e não vai conseguir. Um governante tem que andar mais ou menos de acordo com a maioria. Nós é que somos minoria, nós cristãos, e não devemos sonhar com Papai Noel. É um governante maravilhoso que vai mudar o nosso país, vai tornar o país cristão. Isso é conversa para boi dormir. E não é para cristão estar acreditando nisso. O mundo continua sendo posto no maligno, mesmo com os melhores governantes e até governantes cristãos. O mundo continua posto no maligno. Não devemos esperar dos governantes que nos favoreçam. Nós esperamos que eles mantenham tanto quanto possível a ordem para nós continuarmos a pregar o Evangelho. E a nossa atuação cristã não é para melhorar o país, é para salvar pessoas para o reino eterno. E nós queremos o melhor governante, é o que nos dá liberdade, não é o que nos favorece. Não temos nada que ver com governantes. Nós oramos por eles para nós podermos fazer a nossa parte no reino de Deus. Não devemos esperar nenhum governante mudar o país, melhorar o país. Não é para isso que Deus nos chamou, para melhorar o país. Deus nos chamou para estabelecermos o reino, fazermos o reino crescer, edificarmos o reino, trazermos mais pessoas
para o reino de Deus. Você está engajado nisso? Você já ganhou alguém para Jesus? Cuida de pessoas? Está tentando ganhar mais pessoas para Jesus? Ou você se acomoda em outros pensamentos? Responda isto.